E aí, pessoal, tudo bom? Para nossa primeira aula da semana de outubro. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, nós vamos agora começar a falar da famosa e temerosa física moderna, né? Especificamente os conceitos inicial de relatividade. Então, relatividade na física clássica, né? Como é que ela funciona? Então, determinados aspectos da relatividade não são novos, né? A noção de que os fenômenos físicos são relativos aos sistemas de referência, né, foi proposta por Galileu e Newton, né, naquela parte lá que a gente estuda no primeiro ano, da relatividade, né? Não é porque um corpo está em repouso que ele não possa estar em movimento, depende do referencial adotado. Então, essa ideia da relatividade, ela já tem lá na mecânica clássica. Claro que na física moderna, esse conceito de relatividade, ele foge um pouco da nossa ideia de relatividade clássica, porque ela pega conceitos que são extremamente absolutos, né, que são conceitos que a gente aceitou como absoluto, que não muda, por exemplo, o tempo, e ele diz que o tempo também é relativo, né? Porque eu entender a posição como relativo e o movimento como relativo é fácil a percepção dentro da mecânica clássica, ela é bem perceptível. Mas quando você fala de grandezas que são, por nós até agora, entendidas como absoluta, aí a gente já muda um pouco a ideia. Então, o cientista italiano Galileu, né, notou que um mesmo movimento podia ser descrito de diferentes maneiras dependendo do ponto de vista do observador, que é a ideia do referencial que nós falamos. Isso falando em termos de movimento. A mecânica de Isaac Newton estava bem estabelecida nas suas três leis e juntamente com a eletrodinâmica e a termodinâmica. A física parecia completa. Então, quando ele veio com as mecânicas, né, a dinâmica, caracterizou determinados elementos como absoluto, o tempo, o espaço. Aí veio Einstein, né, que ele dizia que existia problemas que tal mecânica não conseguia explicar. Então, surge então a necessidade de ver a mecânica de uma nova forma. Albert Einstein cria a teoria da relatividade especial, né, ou restrita, em 1905. Detalhe importante: Einstein é o ganhador do Prêmio Nobel, mas não por essa teoria. Apesar dele ser conhecido no mundo inteiro por essa teoria, ele não ganhou o Prêmio Nobel por ela, ganhou a teoria a teoria do efeito fotoelétrico, né? Ele tinha feito antes, mas ele é conhecidíssimo pela teoria da relatividade, principalmente a especial. Depois, mais na frente, que a gente não vai estudar muito bem a geral, né? Porque envolve a gravidade, aí no caso seria vocês na graduação de física, aí é que a gente estuda geral. Mas a especial, que a gente vai tratar a relatividade do comprimento, a relatividade do tempo e a relatividade da massa e energia. Então, a relatividade de Einstein. A teoria da relatividade especial de Einstein, proposta por ele, né, de 1879 a 1955, foi o período que ele viveu aí, em 1905, né, está de acordo com inúmeras experiências e fez previsões que foram comprovadas experimentalmente depois. Ainda hoje ficam se testando a sua teoria. Os fenômenos são analisados em relação a sistemas de referências inerciais, ou seja, a sistemas de referência em relação aos quais vale o princípio da inércia. Ou seja, ainda está valendo ainda aí a inércia, certo? São referenciais inerciais todos os sistemas que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em equilíbrio, portanto, sem aceleração. Aí é onde vai entrar a geral, né? Que é quando envolve a aceleração. No estudo da mecânica, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza relativa, ou seja, sua medida depende do referencial do qual está sendo medido. Em consequência disso, outras grandezas que dependem da velocidade também são relativas. Comprimento, massa e tempo são tidos como grandezas absolutas. A própria mecânica newtoniana já caracteriza isso muito bem. No estudo da mecânica, mas também se trata de grandezas relativas, né? Dentro da relatividade de Einstein,
São comprovado matematicamente que elas também são relativas. No entanto, a relatividade dessas grandezas só evidencia quando o estudo da situação em que se tem velocidade muito elevada, ou seja, não desprezível, que é o caso da mecânica newtoniana, se comparada com a velocidade da luz no vácuo, é aproximadamente 3,10 a 8 metros por segundo, ou seja, para corpos com baixa velocidade, eu posso considerar essas grandezas, massa, tempo e comprimento, fixa, ou seja, são absolutas. Mas quando são velocidade próxima da luz, aí a coisa muda de figura. Então, nós temos aqui o Einstein, né? A teoria da relatividade é composta por duas outras teorias. A teoria da relatividade restrita, que estuda os fenômenos em relação a referenciais inerciais, e a teoria da relatividade geral, que aborda fenômenos do ponto de vista não inercial. Apesar de formar uma só teoria, elas foram propostas em tempos diferentes. No entanto, ambas trouxeram o conhecimento de que os movimentos do universo não são absolutos, mas sim relativos. Em 1905, a relatividade especial, e em 1915, a relatividade geral. Ele é conhecidíssimo por essas duas teorias, que engloba a teoria da relatividade, como um todo, mas ele não ganhou o prêmio Nobel por elas, ok? Então, como a gente vai estudar especificamente a restrita foi construída por Einstein a partir de dois importantes postulados. Esses dois postulados vocês vão fixar bem na memória, tá bem? Primeiro postulado, as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial, ou seja, elas não mudam. Não é porque eu vou mudar o referencial que vai mudar a lei. A lei física é constante. E a velocidade da luz tem o mesmo valor em qualquer referencial inercial, ou seja, não é porque eu vou mudar o referencial, como tem lá nas transformações de Galileu, soma de velocidades, quando se fala de alta velocidade, isso não é possível, porque eu não posso ter um valor maior do que a velocidade da luz no vácuo, que é de 3,10 a 8 metros por segundo. Então, o primeiro postulado, as leis da física são iguais em qualquer referencial inercial, ou seja, não existe referencial inercial preferencial, certo? Então, um passageiro que olha para fora do trem, vê pela janela outro trem nos trilhos ao lado, se movendo. Ele está consciente apenas do movimento relativo entre o seu trem e o outro trem, e não pode-se dizer qual deles está em movimento. Ele pode estar em repouso, em relação ao solo, ou o outro trem se movendo, ou ele pode estar se movendo em relação ao solo. E o outro trem em repouso, ou ambos podem estar em movimento em relação ao solo. Ou seja, eu posso ter várias circunstâncias dos dois, ou se movendo em relação ao solo, ou um se movendo em relação ao solo e o outro em repouso em relação ao solo, ou vice-versa. O fato importante é que se você estivesse em um trem sem janela, não haveria maneira de determinar se o trem estava se movendo ou com velocidade uniforme, ou seja, estava em repouso. Se não tiver nenhuma variação, você não percebe. Não tem como você perceber isso aí. De acordo com Einstein, a insensibilidade ao movimento se estende para outros ramos da física. Nenhum experimento, seja ele mecânico, eletromagnético ou óptico, jamais pode revelar o movimento absoluto e o repouso absoluto. É isso que significa o primeiro postulado da relatividade especial de Einstein, que é a não existência do movimento ou repouso absoluto. Segundo postulado. Esse aqui, sim, é um dos postulados mais interessantes nesse aspecto. Então, ele diz assim: a luz sempre se propaga com a mesma velocidade, independentemente do referencial inercial adotado. Então, Einstein, ainda jovem, fez a seguinte pergunta ao seu professor. Isso é uma das histórias mais interessantes de Einstein. Inclusive, está no filme dele. Como parecia um feixe luminoso se você estivesse se deslocando ao lado com ele? De acordo com a física clássica, o feixe estaria em repouso com respeito a este observador. Mas, de acordo com o modelo eletromagnético de sua época, as equações de Maxwell, a luz sempre está em movimento. Einstein desconfiou que algo de estranho acontecia com a luz. Imagine uma nave espacial viajando pelo espaço interestelar no meio do éter.
meio elástico, extremamente tênue, que permeava o espaço. Com uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. Imagine também que um segundo observador na Terra estivesse com um potente telescópio e um equipamento de precisão que pudesse medir a velocidade de um pulso de luz oriundo do farol dianteiro e traseiro dessa nave. Como esse foguete estaria em alta velocidade, ele seria capaz de afetar a velocidade da luz. Seria esperado que a luz se movesse com velocidade c mais 30, se estivesse a favor do éter, e se estivesse contra o éter, o pulso teria velocidade c menos 30. Diferentemente do que esperava a lei da velocidade de Galileu, não funcionava com a luz. Ou seja, aquelas famosas transformadas de Galileu, aquelas relações relativísticas lá do primeiro ano, elas não se davam bem quando desenvolvia a luz. Em ambos os casos, a luz admite o mesmo valor, isto é, o valor de C, Einstein não admitiu a existência do éter, né? Que depois realmente foi comprovado que esse éter não existia, era tudo imaginação da cabeça lá dos teóricos da física clássica. Principalmente por causa das pretensas propriedades espaciais, densidade zero, transparência perfeita, que se pensava que ele possuía. Ele manteve o princípio da relatividade, aceitando que todas as leis físicas são iguais em referenciais inerciais, incluindo as leis do eletromagnetismo. Por isto, ele apresenta um segundo postulado da teoria da relatividade, também conhecido como princípio da invariância da velocidade da luz, ou seja, a velocidade da luz não muda, porque eu mudei o referencial. Então, a luz se propaga no vácuo com velocidade definida de c, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, que é 300 milhões de metros por segundo, que é independente do movimento do corpo que a emitiu. Ela não depende da velocidade da fonte emissora e nem do movimento do observador. A velocidade da luz no vácuo é absoluta, pois não depende do sistema de referência inercial adotado. A relatividade restrita. Como consequência, os conceitos de espaço e tempo são relativos, isto é, a velocidade c é constante para todos os observadores, então o espaço e tempo, cujo quociente fornece o c, podem assumir valores diferentes dependendo do observador, já que o c não muda. Consequência dos postulados. Consequência 1, a relatividade da simultaneidade. 2, a dilatação do tempo, que a gente vai estudar mais na frente. 3, a contração do espaço. E 4, a energia relativística. Essa relatividade da simultaneidade, que hoje é bastante empregada nas telecomunicações, onde se faz o cálculo relativístico para que você tenha a impressão de que está falando simultaneamente, mesmo não sem estar, porque o cálculo relativístico já dá o delay no tempo de transmissão e emissão das ondas de comunicações. Então, simultaneidade. Suponha dois observadores em referenciais inerciais com velocidade relativa v, velocidade próxima da luz. O observador S', que encontra-se exatamente no meio do trem, e outro observador S, que se encontra no solo, e que estão cruzando exatamente quando dois raios, né, ocorre e atinge as posições frontal e traseira do trem. Como cada observador perceberá os dois fenômenos. Então, vamos lá. O observador S, os eventos serão simultâneos, pois as duas frentes de onda de luz irão atingir ao mesmo tempo e elas percorrem a mesma distância. Então, tá aqui. Então, o observador S vai ver ao mesmo tempo. O observador S', os eventos não serão simultâneos. Como a velocidade da luz é a mesma para qualquer observador, ele verá primeiro a frente de onda, pois neste sentido que se desloca o trem, logo S' conclui que o raio produzido na frente do trem foi emitido primeiro do que o do outro, na traseira. Né? Esse aqui, esse aqui. Esse aqui vai ver os dois ao mesmo tempo. Esse aqui vai ver esse primeiro. Né?
Por quê? Por causa do movimento dele em relação ao sentido da transmissão. Por isso essa história da simultaneidade, né? É a ideia das comunicações. São feitos esses cálculos relativísticos para exatamente resolver essa parada aí do simultaneidade. Aqui é a dica, né, do trem, né? Quando o centro do carro possui, né, pelo observador da plataforma, ele vê os dois raios que atingem. Então, eles vão ver os dois raios atingir. Já quem está dentro do trem vê um raio atingir primeiro, porque ele está se movendo no sentido do raio. Questão da simultaneidade. Então, eu vou lançar essas questões para vocês. Tem no livro de vocês, no roteiro para vocês fazerem, que são basicamente do mesmo estilo, né? Cite os postulados de arte e comente as suas consequências, né? O nosso senso comum é de que dois acontecimentos são simultâneos em um referencial inercial e em qualquer outro referencial inercial. Estes mesmos acontecimentos também serão simultâneos. Mas isso está em desacordo com a relatividade especial, porque acontecimentos simultâneos em um referencial inercial não serão necessariamente simultâneos em outro referencial inercial. Isto é consequência de qual postulado, né? Então, vamos falar lá da constante da velocidade da luz, que é o segundo postulado. Se um evento A ocorre antes de um evento B, em um referencial inercial, é possível que um outro referencial inercial, o evento B, ocorra antes do evento A? Né? Dentro da relatividade, sim. Né? É isso? Pode acontecer. Porque você tem a questão do tempo, né? Ser mudado em relação a um e ao outro. Né? Mas aí a gente tem que lembrar o primeiro postulado, né? Que as leis da física são as mesmas, não importa o referencial. Então, se o evento for considerado, por exemplo, uma situação de evento, né, de experimento, né, fenômeno físico, então as leis são as mesmas. Então, o que acontecer em um tende a acontecer no outro. Né? Se você for usar essa ideia aqui nessa questão, então não é possível, porque se você considerar esse evento como um evento de um fenômeno, o que acontecer antes tem que acontecer depois, não importa o referencial adotado. Ok? Até a próxima aí. Tchau, tchau, pessoal.